Vamos começar aí a nossa live da atividade 3, a correção da atividade 3, mas primeiro vamos a alguns recadinhos rápidos, básico, né? Nós temos aí as nossas atividades de inglês. Eu no começo da semana passei uma tabelinha mostrando aí todas as atividades, tá? Sétimos anos está meio fraco, certo? Então, vamos corrigindo isso direitinho. Quem ainda não fez minhas atividades, qualquer coisa, se não tiver, me manda um PV, que daí eu mando as atividades para serem feitas. Qualquer dúvida nas atividades, manda um oi, né? Se foram atividades que já foram corrigidas, a primeira, a segunda, eu já postei vídeo no grupo a respeito dessas atividades, da correção das atividades. Ok? Então, vamos acompanhar aí, fazer direitinho para entregar, porque a gente já começou o final do segundo bimestre, pessoal. Tá? Temos aí mais 3 semanas no máximo de segundo bimestre, sendo que na semana que vem tem a quarta atividade, atividade 4 de inglês para fazer, então evite deixar acumular demais, por favor, tá? Com isso, façam tudo direitinho. Segundo recado, atividades, tarefas do CMSP. Tá bem fraquinho também, viu? Se de inglês já tá ruim, no CMSP tem gente que está zerado no segundo bimestre. Então, procurem correr atrás disso, procurem colocar as atividades em dia, tá, do Centro de Mídias, porque, lembrando, Centro de Mídias também vale nota e também vale presença, né? Perder presença e nota de bobeira porque não fez, só entrar lá no Centro de Mídias, fazer as tarefas, se precisar assistir a aula de novo, tá? Bem sossegado para ser feito, né? Assim, alguns já estão indo bem, já estão fechando praticamente todas as atividades, mas tem bastante, mas bastante gente mesmo que está zerado. Zero. Então, por favor, tá? Vamos colocar isso aí em ordem. Terceiro recado, está sendo postado nos grupos, não sei se ainda foram postados nos grupos dos oitavos, não me lembro disso, que nós temos uma avaliação socioemocional para ser feita lá na sede, tá? Na página da sede. Mas isso vocês vão receber orientações direitinho, se vocês tiverem dúvida, entre em contato com o professor coordenador da sala de vocês, né, ou com os professores, e a gente vai dar uma olhada. Eu ainda não vi direito se já está disponível, se já está dando para entrar, acessar, responder essa avaliação, né, mas ela é muito importante, precisa ser feita, até porque ajuda num quadro geral da escola, para que a gente possa melhorar também a escola para vocês, tá? Especialmente nessa época de pandemia. Tudo bem? Muito bem, galerinha. Então aí dados os recados, vamos começar a nossa correção da atividade e vou compartilhar aqui a nossa telinha para fazermos a nossa correção. Vamos lá. Muito bem. Então, começamos aí um exercício que praticamente foi igualzinho o exercício da atividade 2, tá? O exercício número 1 aí, eu praticamente usei o mesmo exercício, só que com frases diferentes, né? E o exercício pede para você colocar a frase no passado, e os verbos que estão marcados com o asterístico são verbos irregulares, ó. Então eu já dei até a dica aí para você poder fazer essa atividade, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, já vou deixar bem claro, quando eu peço para colocar a frase no passado, quer dizer que a frase tem que continuar em inglês. Tivemos aí algumas pessoas que me mandaram atividade e que traduziram a atividade, a frase, para o português e aí escreveram no passado. Não é o que eu quero, tá, pessoal? Eu quero que vocês sempre escrevam as frases em inglês. Quando eu pedir para colocar no português, aí eu vou usar a palavra traduza e ainda traduza para o português. Tá? Então, fica bem claro aí que quando a gente está montando as nossas frases, quando a gente está montando
as frases no passado ou para o futuro, que vocês ainda vão aprender, sempre tenham consciência que eu não quero que traduza a frase para português. Eu quero que você escreva em inglês, ok? Então vamos lá. Então temos aí 4 frases. We talk with the teacher. Mary dances all night. They eat all cookies. E the bike runs very fast. Lembrando que eu ainda dei uma diquinha no final, que os verbos que terminam com S e ES, tá? Eles pedem esses 2 finaizinhos porque eles só funcionam no presente. Regrinha do S, pessoal. Só existe pro presente, não tem para passado. Tá? Então vamos ver nossas respostas aí, como é que ficou? Então a letra A ficou We talked with the teacher. Então, lembra que eu dei até a diquinha, né? Os verbos com o asterisco, com a estrelinha ali, são verbos irregulares. E são os verbos que mudam a forma de escrever quando vão para o passado. No caso do talked, não tinha marcação, então quer dizer que ele é um verbo regular. Se ele é um verbo regular, aplica a regrinha do passado, que é incluir ed no final do verbo. Então, eu vou pegar o talk, certo? Que é o meu verbo. Vou incluir o ed no final. Então, ficou talked no passado. We talked with the teacher. Nós falamos no passado com o professor. Tá? A letra B, Mary, tá? No original estava dances, ok? Vai para o passado, também não tem marca, então quer dizer que é um verbo regular, só que aqui tem um porém, tá? O verbo dance, dances, termina com a letra S. Então eu vou tirar este S antes de passar o verbo para o passado. Então o verbo aqui é só dance. Aí vamos colocar no passado. E no passado ele vai ganhar o ed. Como já tem uma letrinha E, eu acrescento apenas a letra D no final. E aí nós temos Mary danced all night. Então, Mary dançou a noite toda. Ok? A letra C, tá? Se nós olharmos, tem aí they eat all cookies. Eles comem todos os biscoitos, todas as bolachas, né? O verbo eat está marcado como um verbo irregular. Então eu tenho que ir lá na listinha, procurar a listinha de verbos irregulares. Aí eu já dei a dica para vocês. Você pode procurar na internet, né? Digita lá verbos irregulares em inglês, aparece a listinha. Você pode procurar no dicionário, tá? No começo ou no final do dicionário, você vai ter lá a listinha de verbos irregulares. Num livro de inglês, né? Caso você tenha algum livro de inglês aí em casa, normalmente os livros de inglês vêm com uma tabelinha de verbos irregulares também para que você possa consultar, tá? Então, procurando a forma no passado do verbo eat, nós vamos ver que fica ate, tá? Na verdade, assim, basicamente eu só troquei as letras de ordem aqui, né? Não teve tanta diferença na parte de escrita. Mas, sim, tem diferença, né? Não é a mesma forma. Então, it no presente e ate no passado, né? Esse até aí que a gente tem, mas a gente pronuncia ate. Tá? E a letra D, tá? A letra D, nós temos aí the bike runs very fast. Aí você fala, bom, então aqui eu só preciso tirar o S e colocar o ED, né, professor? E não, porque olha a marcação aí do verbo irregular, né? Ganhou o S? Sim, porque está no presente, né? A bicicleta é o objeto, a gente pode substituir por ela, então aplica a regra do S.
Só que quando eu vou colocar no passado, por run ser um verbo irregular, vai mudar a forma dele. Então você não precisa se preocupar com regra nenhuma de tirar S nem nada. Por quê? Você vai ter a forma no passado dele, run, com a letra A. Então o verbo muda, tira a letra U e entra a letra A no final, tá? Então, verbo irregular muda a forma de se escrever. Então vamos dar uma última conferida aí nesse primeiro exercício. A letra A ficou We talked with the teacher. A letra B ficou Mary danced all night. A letra C ficou They ate all cookies. E a letra D ficou The bike ran very fast. Ok? Muito bem. Para quem está entrando agora, não se preocupe, tá? Se perdeu um pouquinho da explicação aí do primeiro exercício ou os recadinhos que eu dei, porque a aula está sendo gravada e depois eu vou postar as aulas lá no meu canalzinho do YouTube e compartilho com vocês o link lá no grupo da sala para vocês poderem assistir de novo. Quem quiser também assistir mais uma vez para tirar as dúvidas aí da sala, as dúvidas do exercício, também fica à vontade e vai estar disponível para vocês poderem assistir depois. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Exercício número 2. Então, aqui eu peço para vocês completarem com in, out, in, on ou at. Tá? Então, temos aí nossas preposições, certo? Como nós já vimos anteriormente, essas 3 preposições são muito importantes no inglês, porque a gente vai trabalhar direto com elas em relação a datas e em relação a posicionamento, lugares, tá? Então, se você não tem ainda aquela liçãozinha, a tabelinha de prepositions, preposições anotadas no caderno, se eu não me engano foi na atividade 1 que eu passei desse bimestre, procure lá, anote direitinho, porque elas são muito importantes e ajuda bastante você poder consultá-las sempre que você precisar, tá? Então, eu quero que você complete esses espaços com uma dessas preposições. E cada uma delas, obviamente, vai ter um caso a qual ela vai ser encaixada. Aqui, pessoal, todas as preposições que a gente está trabalhando, estamos trabalhando com elas em relação a tempo, tá? Então, como vocês podem perceber, sempre depois de cada uma delas, ou eu tenho um mês, ou eu tenho um horário, tá? Poderia ser um dia da semana, não tem problema, né? Então, tudo que é referente a tempo, mês, dia da semana, hora, ano, tudo isso é relacionado a essas preposições como tempo. Vamos dar uma olhada como é que fica a resposta? Então, fica assim. Na letra A, I was born on January 6th. Então, aqui eu estou utilizando o on, por quê? Porque o on é a preposição, tá? Que vai significar em, né? Na verdade, todas elas têm esse significado, mas eu vou usar essa toda vez que eu tiver um período de tempo específico, certo? Longo, tá? Então, por exemplo, a frase é: eu nasci, was born, quer dizer, nasci em janeiro, em 6 de janeiro, tá? Então, se na minha frase eu tenho esse período mais longo, né, porque janeiro já passou, né? Mesmo que eu tenha nascido esse ano, né, 6 de janeiro já passou. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando o on, certo? Para um período de tempo mais longo. Na letra B, she likes to play at 4 p.m. Então, ela gosta de jogar, né, às 4 horas da tarde. Aqui você pode ver que a ação acontece no
presente. She likes. Ó, a regrinha do S aqui de novo. Então, aqui eu identifico que a ação acontece no presente. Por isso, por ser um período de tempo detalhado, mais próximo, eu vou usar o at. Então, guarde bem isso. Detalhado e distante, eu uso on, tá? Mas para o passado. Detalhado e próximo, eu uso o at. Então, normalmente, quando for falar de horas, eu uso mais o at, tá? E quando for presente também, né? Essas duas condições. Na letra C, tá? We studied much in June. Então, nós estudávamos muito em junho. Nesse caso aqui, eu estou falando do mês de junho como um todo. Não estou especificando um dia de junho. Estou falando do mês de junho todo. Todo o mês de junho está sendo dedicado, foi dedicado para estudar, tá? Por isso que eu uso o in. A diferença do in e do on aqui é que o on tem o detalhe dessa data, tá? 6 de janeiro, é detalhado. No caso do in, é junho, tá? Mês de junho. Mês de junho corresponde do dia 1º até o dia 30 ou 31, nunca lembro, né? Mas, né, é um período todo do mês. Eu não estou especificando qual dia de junho eu vou estudar. Então, essa é a grande diferença aí do in para o on. Okay? Letra D. Na letra D, nós temos aí You traveled in September and you come back on February 3rd. Então, aqui eu vou usar o in, porque September, mês de setembro, eu não tenho especificação de um dia, tá? Então fala, você viajou em setembro. Tá. Que dia de setembro? Não falei, tá? Aí depois eu termino a frase. And you come back on February 3rd. Então, aí você voltou em 3 de fevereiro. Aí, na volta, eu dei uma data específica. Então, aí sim que eu vou usar o on. Então, vocês podem ver que na mesma frase, eu uso tanto o in quanto o on. Tá? Porque eu estava falando de uma data geral, o mês de setembro, não especifiquei o dia. E aí depois, no retorno, quando eu fui especificar o dia, aí eu falei o on, porque eu tinha a data certa, 3 de fevereiro. Certo? Então, por isso, muito importante a gente estar utilizando aí as nossas preposições da maneira certa. Tá bom? Então, confiram aí, vejam se vocês acertaram tudo aí dessa atividade. Certo? Lembrando das regrinhas. Novamente, né, lembrando vocês, se você ficou com alguma dúvida dessas regrinhas, se eu expliquei muito rápido, essa nossa live está sendo gravada, eu vou postar a live para vocês poderem assistir e tirar dúvida. Se ainda assim você ficar com alguma dúvida, só me mandar um PV, falando, olha professor, aquela explicação lá da atividade, do on, do in, do at, eu não entendi direito. Dá para explicar de novo? Claro, se for o caso, né? Se vocês precisarem, eu até volto em outra live para explicar de novo essas regras das preposições. Até porque essas aí são 3 das muitas que a gente vai trabalhar. Tá? Muito bem. Então, vamos prosseguir aí nossa próxima atividade. Essa atividade, na verdade, foi um desafio que eu queria fazer para vocês, porque quando eu passei a atividade, eu ainda não tinha explicado sobre pronome oblíquo, né? E é uma coisa assim que é interessante, gente, porque a gente não utiliza o pronome oblíquo direito nem em português. Tá? Então, é importante entender o pronome oblíquo em português para entender o pronome oblíquo em inglês. O que é esse pronome oblíquo? Que raio desse pronome oblíquo? Quando a gente fala uma frase,
você vai ter o pronome, o sujeito, então, por exemplo, eu, certo? A ação, que é o verbo, e o objeto, que é um complemento que a gente pode ter na frase. Então, se eu falo a frase, eu vi a menina, tá? Eu sou o sujeito, então, porque eu estou fazendo a ação. A minha ação, que é o verbo, é ver. E o objeto, não é bem esse caso, tá, gente? Mas só para entender, o objeto dessa frase, o complemento dessa frase é a menina, tá? Muito bem. Aí nós aprendemos, lembra que a gente aprendeu que a gente pode substituir a menina por um pronome, certo? No caso, o ela. Só que tem uma coisa que a gente erra muito e que a TV ajudou demais a gente aprender a fazer errado, que é não utilizar os pronomes oblíquos, que seria o pronome certo para utilizar depois da ação. Certo? Por exemplo, em vez de eu falar eu vi a menina, eu vou falar eu vi ela. Tá? Substituir a menina por ela. Só que isso está errado, eu não posso usar esse ela. Tá? Eu tenho que substituir por um pronome oblíquo. Então, eu vou substituir o ela pelo pronome oblíquo a, que se refere a ela. Tá? Então, eu a vi. Quem que é esse a? É a menina. Tá? Muito melhor do que você falar eu vi ela. Não, para mim, vi ela é uma rua estreitinha, assim, uma vila estreitinha. Para mim, isso é viela, né? Ou, por exemplo, você vai falar amo. Então, eu amo a menina. Vou trocar a menina por ela. Eu amo ela. A moela é um negócio que tem dentro da galinha, né? Então, é muito importante isso. A gente tem que aprender a utilizar os pronomes oblíquos da maneira certa. Eu a amo. Aí no português nós temos algumas regrinhas de quando ele vem antes, quando ele vem depois e tal. Aí, uma coisa das aulas de português, né? No inglês é mais fácil. O pronome oblíquo sempre vem depois do verbo. Acabou. Tá? E o pronome oblíquo, ele é diferente do pronome pessoal. Tá? Então, eu não uso I para pronome oblíquo. Tá? Eu não uso she para pronome oblíquo. Não uso he para pronome oblíquo. Tá? Eu tenho as formas deste pronome que vem depois do verbo. Então vamos ver o exercício aí, para ver se vocês conseguiram cumprir meu desafio de uma maneira bem legal? Então vamos lá. Reescreva a frase substituindo o pronome sublinhado, no caso eu acabei esquecendo de sublinhar aqui na atividade, pelo pronome oblíquo. Então você tem her sister visit she. Então, a irmã dela a visitou. Então, vamos trocar aí. The girl received flowers from he. Então, a garota recebeu flores dele. She played video game with we. Ele jogou videogame com nós, tá? Só que eu não posso usar nem o she, nem o he e nem o we. Como é que vai ficar o pronome oblíquo? Vamos ver. Então, na frase A, eu vou reescrever a frase her sister visit her. Tá? Então, a irmã dela a visitou. Então, nós estamos falando de uma pessoa, certo? Eu estou contando de uma pessoa que a irmã desta pessoa foi visitá-la. Olha como é. E o possessivo her, que é o dela, é a mesma forma que eu escrevo o pronome oblíquo. Tá? Então, pode acontecer? Pode. Tá? Mas
fica bem anotado aí, pessoal. Eu posso colocar o pronome oblíquo depois do verbo, mas eu não posso colocar o pronome pessoal, que seria o she, ok? Na letra B, the girl received flowers from him. Então, em vez de colocar o he, tá? Eu vou colocar o him no lugar, que quer dizer dele. Então, a garota recebeu flores dele. A letra C, he play video game with us. Tá? Então, em vez do we, que é um pronome pessoal, que eu só uso no começo da frase, eu vou usar o us, que é o pronome oblíquo. Esse pode vir no final da frase, pode vir depois da minha ação do verbo. Certo? Então, aí vocês têm os nossos pronomes oblíquos e que era o meu desafio aí dessa atividade para ver que se você conseguia fazer direitinho, se você conseguia desenvolver essa parte de escrita no inglês. Ok? Muito bem. Então, aí encerramos a nossa correção. Tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou bem claro tudo que a gente viu? Regrinhas do passado, preposição, o pronome oblíquo. Beleza? Muito bem, galera. Bem espertos, fico feliz em ver isso. Então, tá bom. Então, só relembrando, né? Essa atividade, a nossa atividade 3, não se esqueçam que ela é dividida em duas partes. Você tem os exercícios que a gente acabou de corrigir e a tabela de passado, negativo e interrogativo, que também tem que ser feita no caderno e me mandado foto, certo? Novamente, puxando os recados do início da live. Não se esqueçam, atividades de inglês tem que fazer, tá? Completar. Muita gente está me devendo atividades de inglês. Atividades do centro de mídias, as tarefas do centro de mídias têm que ser feitas, elas valem nota e presença também, além das minhas atividades, então tem que ser feitas. E fiquem de olho aí sobre o questionário socioemocional, que vocês vão estar recebendo links aí no grupo, não sei se já recebeu, mas recebendo, para preencher bonitinho, porque isso vai ajudar também a verificarem a nossa escola, a trazerem mais recursos para a nossa escola, né? E aí, quando vocês voltarem, muitas melhorias. Inclusive, a gente tem muitas surpresas legais para quando vocês voltarem para a sala de aula, que vai ser legal, tá? Lição de inglês na próxima segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, fiquem atentos que chega a atividade 4 de inglês. E aí, me deem um toque, aí se vocês tiverem algum problema com as atividades anteriores, a 1, 2 e 3, ou para conseguir pegar a atividade 4. Mas a atividade 4 vai estar lá no grupo, vai ser bem tranquilo para cada um poder acessar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui. Fico muito, muito feliz. Então, bastante gente aqui na sala. Ó, bem feliz. Tá? Então, ó, a Ana, Beatriz, Fabrício, o Gabriel, Gabriele, Giovana, Heitor, Isabela, Ítalo, Kaique, Cauã, Kendra, Lucas, a Maria Luísa, o Paulo e a Sofia. Muito obrigado a todos vocês pela presença, por ter participado aí. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, mandem uma mensagem para a gente poder estar vendo. Se você tiver algum problema, né, que nem está aí no chat, algumas pessoas vão estar viajando, não se preocupe, vai estar lá no grupo as atividades, você vai poder pegar a qualquer hora, ou qualquer dúvida me manda um PV, que daí eu encaminho as atividades que faltam para vocês. Certo, pessoal? Então, no geral, muito obrigado, tá? Fiquem bem, se cuidem, certo? Em breve nós nos vemos. Atentos aí segunda-feira e quinta-feira que vem eu volto com
uma live nova e a gente vai continuar trabalhando aí com os nossos assuntos, passado, adjetivos, a gente vai continuar vendo a preposição, né, os pronomes oblíquos, a gente vai continuar vendo algumas coisas a respeito e novas informações, tá? Continuem também assistindo as aulas lá no Centro de Mídias para contar presença e fazer as tarefas. Ok, galera? Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, se cuidem e bye bye!